Por que eu escolhi esse tema hoje? Porque eu sei que a maioria de vocês acabam escolhendo uma cesárea e muitas vezes não tem noção dos riscos, dos benefícios, não entendem completamente o que está acontecendo. Então, a ideia aqui hoje é esclarecer quais são, né, digamos assim, os pontos positivos e negativos de cada um dessas vias de nascimento, né? Então, quando a gente fala de via de nascimento, a gente fala de cirurgia, que é a cesariana ou cesárea, e a via vaginal, que é o parto normal, tá bom? Então, é disso que a gente vai conversar hoje. A gente vai começar falando da cesárea, tá? Antes de qualquer coisa, eu quero contar para você que existe uma estatística que ela é bastante preocupante e é por isso que o nosso país é conhecido como um país cesarista, não é à toa, não é por birra, não é preconceito. A gente está em segundo lugar no ranking de cesáreas, tá? A cesárea de uns 30, 40 anos para cá, ela aumentou 4 vezes, então quadruplicou a quantidade de cesáreas que são realizadas. E quando, na verdade, a gente devia ter o contrário. A gente devia ter que esse número fosse diminuindo aos poucos, né? Conforme a gente fosse avançando na tecnologia, na assistência ao pré-natal, nas evidências científicas, na atualização dos profissionais, dos protocolos, a cesárea fosse, na verdade, somente sendo realizada em quem precisa. Não assim esse número alarmante e exagerado de cesáreas que a gente tem no nosso país, tá? Para você ter uma ideia, o que significa esse aumento de 4 vezes, né? Significa que mais ou menos 60% das brasileiras, ou seja, 1 milhão, pensa só, gente, 1 milhão de gestantes, mulheres brasileiras, pessoas gestantes, vão para cesárea por ano no nosso país, tá? E aí, o que eu quero que você pense? Será mesmo que 60% das mulheres, das gestantes, né, brasileiras, não tem condições de ter um parto normal? Né? Tem alguma coisa errada, será que com a forma da mulher brasileira que a gente não pode ter um parto normal, que, né? As nossas gestações têm alguma coisa de errado? É óbvio que não, né? O que tem de errado, na verdade, é a assistência, a forma como o sistema obstétrico ele foi se construindo e se consolidando, os protocolos, os profissionais. Eu não digo falta de política pública, porque tem, mas talvez uma força maior aí esteja faltando. Então, eu quero que vocês saibam dessas estatísticas, tá? Não sei o que eu tô falando, são estudos, tá aí na internet, é só procurar que vocês vão encontrar. Tem estudo da Unicef, da Organização Mundial da Saúde, tem uma revisão da Cochrane, que é muito boa. Então, existe evidência, o estudo Nascer no Brasil também, o inquérito, né, Nascer no Brasil, também mostra isso, que 60% das nossas gestantes vão para cesárea. E aí, um número que eu acho que é mais assustador ainda, pelo menos eu entendo que ele é muito assustador, é que 75% das mulheres que são de gestação de baixo risco, ou seja, aquelas gestantes saudáveis, que os bebês estão saudáveis, que não tem nenhum problema de saúde, 75% vão para cesárea. Por quê? Né? Por que essas mulheres são saudáveis, que têm bebês saudáveis, ou seja, durante a gestação não tem nenhuma indicação para ir para uma cesariana e a maioria delas acaba numa cesariana. Então, por que eu trouxe todos esses números? E isso a gente fala de cenário obstétrico. Né? É uma parte do cenário obstétrico brasileiro. Para que eu tô falando aqui desses números todos? Para vocês entenderem que é realmente uma situação importante, né? É uma situação que deve ser pensada. Bom, só para vocês entenderem, trouxe a estatística, mas agora vamos falar então do que interessa para vocês. Dani, quais são os riscos e os benefícios de uma cesariana? Como é que eu sei que eu tenho que ir então para uma cesárea, que essa cesárea está sendo bem indicada ou não, tá? Vamos falar disso então. Com relação aos... Deixa eu começar, então, pelas reais indicações de cesariana, tá? Quais são as indicações? Aí a gente divide em indicações absolutas e indicações relativas. O que significa isso? Significa que as indicações absolutas são aquelas que não tem discussão, vai para cesárea, ponto final, acabou, está muito bem indicado, vai em paz, sem peso na consciência, sem preocupação, tá? Quando acontece isso, né? Quando a cesárea ela é realmente... é uma indicação absoluta, ou seja, a mulher tem que ir para cesárea e ponto final. Quando existe um descolamento prematuro de placenta, se você voltar lá no meu feed, lá para trás, vai ter um monte de posts sobre isso. Descolamento prematuro de placenta, prolapso de cordão, a placenta prévia, que é quando a placenta cobre a saída do colo do útero, então o neném não tem como sair. Um bebê que está transverso, ou seja, um bebê que está deitado
Ele não tá nem de cabeça para baixo e nem de bumbum para baixo. Ele tá deitado, tá transverso na barriga. Mulheres com herpes genitais, por exemplo, que estejam com lesão ativa ali na hora do trabalho de parto. Então, existem algumas indicações que elas... mulheres que tiveram ruptura uterina anterior, ou aquela cesárea que é reta assim, sabe? Que vai do umbigo para baixo, sem ser o cortinho que a gente tem ali normalmente. Essas mulheres com cicatriz no útero, né? Também tem indicação de ter esse tipo de cicatriz ou de ruptura. Indicação de ter uma cesariana. Então, existem casos em que não tem o que discutir. Você vai para cesariana e tudo bem, porque é a melhor indicação, é o mais seguro. Quando você pesa risco e benefício, você põe lá numa balança. Isso deveria ser feito tanto por você quanto pelo profissional que está ali te atendendo. Vocês colocam isso na balança e aí se entende que o risco daquele problema, então, por exemplo, uma placenta prévia, um descolamento prematuro de placenta, prolapso de cordão, enfim, essas urgências todas, o risco delas é muito maior de vida, tanto o seu quanto do bebê. E isso é muito pior do que os possíveis riscos que existem numa cesárea. Porque os riscos existem tanto na cesárea bem indicada, quanto na cesárea que é eletiva, aquela cesárea que é realizada, enfim, por querer, que não existe um real motivo, tá? Os riscos, eles sempre vão existir. Mas aí você põe na balança, pesa, e ali naquela situação você vai escolher o que é melhor para aquela mãe, para aquele bebê, naquele determinado caso, certo? E aí a gente tem as indicações que são relativas, ou seja, não é uma indicação absoluta, não é uma cesárea 100% dos casos, mas deve se avaliar caso a caso, cada mulher. Então, por exemplo, um trabalho de parto, um bebê que entra em sofrimento fetal, por exemplo. Poxa, todo sofrimento fetal é indicação de cesárea? Não, nem todo. Então, precisa avaliar qual é o caso, quais são as medidas que já foram feitas, quais são as possibilidades, está perto de nascer, não está. Então, as indicações que são relativas, elas devem ser avaliadas caso a caso. Tudo bem? Então, nesses momentos que eu falei aqui para vocês, que a cesárea ela é colocada na balança e se é pensado. Por que a gente precisa pensar? Por que não tá tudo bem simplesmente sair por aí fazendo cesárea em todo mundo, como a gente já vem fazendo? E aí, o que se percebeu? Que tá morrendo muita gente, muitas mulheres, muitos bebês, tá tendo muitas sequelas ruins dessas cesáreas que são indicadas sem uma real necessidade, né? Indicada porque a mãe quer, porque o médico quer, porque tem uma circular de cordão. Porque seu bebê tá muito grande, porque você tem muito líquido, é porque o signo, porque, enfim, tá? Indicações eletivas, sem uma real necessidade. Inclusive, se você quiser saber quais são os mitos de indicação de cesárea, quais são as falsas indicações de cesárea, vai lá no blog da Melânia Amorim, tá? Estuda Melânia, estuda. Entra lá, que ela tem uma lista, e já tá em, sei lá que número, centenas de falsas indicações de cesárea. Entra lá e olha nessa lista. Se você achar a indicação da sua, você pode saber que você caiu num golpe aí, que você foi para uma cesárea eletiva desnecessária, tá bom? Então, isso também vai te ajudar a entender se os motivos que estão aí passando na sua cabeça são suficientes ou não para você ir para uma cesárea, tá? Super recomendo, entra nesse blog que vale a pena. Inclusive, tem 1000 coisas legais lá pra você ler, mas dá uma olhadinha nessa lista principalmente. Bom, então tá. Então, a gente já entendeu que a cesárea, ela é um procedimento que salva vidas. Ela é uma cirurgia que tem riscos, né? Uma cirurgia de um porte aí considerável, que tem seus riscos. Já vou falar dos riscos agora, porque acho que isso ninguém fala, né? Quando vai lá agendar a cesárea, será mesmo que você tá ciente de todos os riscos que você tá se submetendo, que você tá se colocando ali para ter aquela cesárea, né? Então, a gente sabe que a cesárea, ela é uma cirurgia que salva vidas, que é importante para a mãe e para o bebê, quando realmente tem uma indicação, certo? O que eu tô falando aqui é da cesárea que não tem necessidade, da cesárea que é agendada, que é eletiva, que é por recreação, digamos assim. Então, quais são os riscos que nós temos? Principalmente para o bebê. Tem outros riscos, mas o principal é a prematuridade, tá? E por que é isso? Muitas vezes, por exemplo, existe o erro no cálculo da idade gestacional. Eu tenho certeza que você que tá aí agora, gestante, já ficou na dúvida. Um médico fala uma coisa, outro médico fala outra, a enfermeira fala outra, e você faz as suas contas e dá outra coisa. Então, ninguém sabe, na verdade, direito quantas semanas tá, qual que vai ser a data provável do parto, etc. Então, esse erro de cálculo, ele existe. Então, pode ser que a sua cesárea seja, ou ela deveria, né, se você fosse agendar
uma cesárea eletiva com 39 semanas. E aí, se o bebê nasce com 37, 36 semanas, até 38 pode ser, né? Porque existe essa diferença, existe esse erro. E aí, se o bebê nasce mais prematuro, desenvolve digamos assim, uma dificuldade na transição intraútero para o mundo aqui fora, não consegue fazer uma respiração adequada. Então, é um bebê que vai receber ali os primeiros cuidados, que de repente vai precisar ir para uma UTI, e aí vai para a UTI, tá, por exemplo, sujeito a ter uma infecção, contrair uma infecção hospitalar, e por aí vai, tá? A prematuridade é um dos principais problemas que a gente tem no nosso país hoje, pensando aí do lado dos bebês, quando a gente pensa nessas cesáreas eletivas, nessas cesáreas que são agendadas de maneira desnecessária, tá? Então, anota aí, prematuridade, um dos maiores riscos para o bebê. E quando a gente pensa em você, na mulher, quando você vai lá e escolhe uma cesárea, eu quero que nasça com, sei lá, 39 semanas e 3 dias porque é o aniversário do meu marido, por exemplo. Quais são os riscos que você se submete quando você agenda, quando você escolhe ou quando o profissional escolhe uma cesárea eletiva por você? Você está assumindo um risco de 10 vezes maior de morte. E sim, você está assumindo, porque você assinou um termo de consentimento para fazer essa cesárea eletiva. Todo mundo tem que assinar um papel. E muitas vezes vocês não leem o que está escrito ali naquele papel. Então, isso é muito sério, tá? Eu sei que, né, tudo que a gente assina a gente deveria ler, mas nem sempre isso acontece. Então, quando for assinar seu papel da cesárea, para e leia aquele documento, porque ali deve estar escrito. É um direito, né, seu, que esteja escrito tudo de ruim, todos os riscos que você tá ali se submetendo quando você assina aquele documento, tá? Então, 10 vezes mais riscos de morte para mãe e para gestante, tá? Outra coisa que pode acontecer e que é relativamente comum e não tem a ver com erro profissional, tem a ver mesmo com uma possibilidade por conta de ser uma cirurgia. Perfuração de órgãos, principalmente bexiga, acontece, tá? Outra coisa, trombose, que pode virar uma embolia e virar um caso extremamente sério. Outra coisa, hemorragia, que pode chegar a um ponto de você ter que perder o útero, tirar o útero ali durante a cesárea, porque não se consegue controlar aquela hemorragia. O que mais? O fato de você, no nosso país, né, ter uma cesárea, você meio que fica fadada a ter outras cesáreas. E a cada cesárea que você vai tendo ali, uma em cima da outra, né, na sua segunda, terceira, quarta gestação, a gente já viu mulheres com 5, 6, 7 cesáreas. Você está agregando mais riscos a cada nova cesárea, então risco de desenvolver, por exemplo, placenta prévia, placenta acreta, por conta dessas cicatrizes anteriores que você tem, tá? Deixa eu olhar minha listinha aqui se eu tô esquecendo mais alguma coisa. Acho que é isso. Fora as complicações, digamos assim, mais comuns e normais. Dor, ter que tomar um monte de remédio, antibiótico, anti-inflamatório, remédio para dor. Então, você tem ali uma carga de medicação muito grande depois de uma cirurgia. A recuperação, que para a grande maioria das mulheres é mais difícil, e muitas vezes você não tem uma rede de apoio, alguém que possa ali te ajudar no pós-operatório, para cuidar do bebê, enfim, da dinâmica aí da sua casa, da sua própria recuperação. Um risco de infecção é muito maior, tanto durante a cirurgia quanto pós-cirurgia. Então, é preciso, assim, que você que tá aí considerando ter uma cesárea, tudo bem se você quiser ter essa cesárea, desde que você entenda todos os riscos aos quais você tá se submetendo, você tá assumindo quando você escolhe ter uma cesárea, tá? Hoje mesmo eu recebi 2 notícias de 2 pessoas conhecidas, que foram conhecidas assim, amiga da amiga da amiga, que foram pra cesárea. Uma delas teve perfuração da bexiga, ou seja, vai ficar mais um tanto de dia internado, mais um tanto de dia com sonda vesical. Olha esse pós-parto ali, 7, 10 dias do pós-parto, como é que vai ser, né? E outra que tá internada na UTI com trombose. Então, assim, a cesárea, ambas cesáreas eletivas, nenhuma das duas tinha nenhum problema de saúde, nem o bebê, uma cesárea por escolha, tá? Você tá julgando? Não tô julgando. Eu quero que vocês entendam que a cesárea é um procedimento cirúrgico, que ela salva a vida? Salva. É um recurso maravilhoso? Quantas vezes eu vi um bebê ou uma mãe serem salvos por uma cesárea? Eu sei, eu acredito. Lembra? Eu tô lá nos plantões, na assistência? Eu sei disso. O que eu quero é que você, mulher, saiba dos riscos que você assume quando você escolhe esse procedimento, quando você aceita passar por esse procedimento, tá? Porque se você tá ouvindo tudo isso
estudou, entendeu, estudou sobre parto normal, tudo que eu vou falar daqui a pouco sobre o parto normal. E aí você vai colocar na sua balança e vai falar, não, não dá mesmo, eu já entendi, já pensei, já botei na balança, tô ciente de tudo, escolho uma cesárea. Tudo bem, né? É seu direito de escolha. O que não é legal, o que é errado, o que é injusto até com vocês é que na maioria das vezes vocês vão para uma cesárea, para essa cirurgia, sem saber de nada, né? Porque ficou tão banalizado no nosso país, ficou tão tudo bem, vai lá e marca a cesárea logo, para que pensar em parto, para que sofrer, para que isso, para que aquilo, que a gente não pensa na seriedade desse procedimento, que é um procedimento eletivo, tá? E aí vou fechar aqui a parte da cesárea, isso